Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, que alegria rezarmos a Santa Missa, de modo especial com a presença de vocês fiéis, sempre muito bom. Nós estamos passando assim por tempos difíceis, quando se fecham as igrejas, né? Só para partilhar um pouquinho com vocês, eu imagino o quanto é difícil para vocês não poder participar da Santa Missa. Sábado passado eu fiz uma experiência muito difícil de ter que rezar a missa com as portas fechadas, o povo lá na grade participando, lá do lado de fora da catedral. É muito difícil para vocês, mas é também para nós, padres, rezar a missa dessa forma. No ano passado, logo no começo da pandemia, eu me lembro que conversei com um padre amigo meu, recém-ordenado, e ele disse: a minha primeira Páscoa eu vou celebrar sem o meu povo. Para nós também é bastante difícil. Por isso essa alegria quando nós podemos ver a catedral com a presença assim, de fiéis participando. Muito bem, hoje é sexta-feira, hoje é dia de nós fazermos a abstinência de carne, sempre lembrando, o padre sempre vai lembrar, a abstinência de carne. Hoje é dia de nós respeitarmos o dia santo e não comermos carne vermelha, ou carne vermelha não, retiro o que disse, não comermos carne, todo tipo de carne, em honra à carne do Senhor, que foi entregue na cruz. E hoje o Evangelho, continuando a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, é justamente quando Jesus fala para nós comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. No Evangelho de ontem, Jesus termina fazendo menção de que ele daria a sua carne como comida. Ele estava fazendo o discurso do pão da vida, está fazendo: eu sou o pão da vida. E de repente ele termina dizendo: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aquilo escandalizou os judeus, e o Evangelho começa dizendo que os judeus estavam perplexos e se perguntando: como é que ele vai dar a carne dele para que nós comamos? Como é que ele vai dar a sua carne para que nós possamos comer, né? E perplexos com essa palavra de Jesus. E interessante perceber qual foi a reação de Jesus diante desse questionamento dos judeus. Jesus poderia ter dito aos judeus assim: olha, fiquem calmos, fique tranquilo, porque o meu corpo, a minha carne que eu darei, vai ter aparência de pão, então vocês vão poder comer tranquilamente. O meu sangue vai ter aparência de vinho, então vocês vão poder comer tranquilamente. Jesus poderia ter amenizado as coisas, sabe assim, colocar panos quentes, dar uma amenizada, falar: calma, o discurso não é assim tão rígido não. Mas foi exatamente o contrário que Jesus fez. Quando os discípulos se perguntam como é que nós podemos comer a carne de Jesus, e ele ainda continua dizendo: e se não comer a carne, não beber o sangue, não terá a vida. Ele afirma mais ainda: porque a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Por que será que Jesus não aliviou o discurso? Por que será que Jesus não deixou a coisa um pouco mais tranquila? Porque ele sabia que mesmo ele dizendo categoricamente: a minha carne é uma comida, o meu sangue é uma bebida, ia chegar o dia em que nós trataríamos o corpo do Senhor como um pedaço de pão. Ia chegar o dia, infelizmente, que nós duvidaríamos da sua presença na Eucaristia. E esses tempos chegaram. Alguns podem até dizer: não, padre, eu acredito que é Jesus na Eucaristia, sim. É um acredito igual dos protestantes, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu acredito que é Jesus na Eucaristia, mas eu prefiro a minha vida de pecado do que comungar. Eu acredito que é Jesus na Eucaristia, mas eu vou morar com fulano ou com fulana e não tem problema se eu não posso mais comungar. Acreditar que Jesus está na Eucaristia e abandoná-lo é um pecado terrível. É uma tristeza imensa. E Jesus nos afirma: quem não come a carne do Filho do Homem, não bebe o seu sangue, não tem a vida eterna. E nós corremos o risco de trocar a vida eterna
pelos nossos pecadinhos, por coisinhas desse mundo que vão apodrecer e o vento leva. Quem não come a carne e não bebe o sangue de Jesus, não tem a vida eterna. Jesus nos deixou o maior de todos os presentes que poderia deixar, que não foi uma coisa, mas foi Ele mesmo presente na Eucaristia. Ele mesmo que continua todos os dias a se entregar no altar. Jesus revelou para uma santa, não me lembro agora qual santa, que os sofrimentos que ele tem pelas indiferenças e ultrajes que recebe na Eucaristia são mais dolorosos do que os flagelos da cruz. As indiferenças de Jesus na Eucaristia são mais dolorosos que os flagelos que ele recebe na cruz. Nós não podemos continuar permitindo que o Santíssimo Sacramento seja tão abandonado e seja tão ultrajado como tem sido. Seja quando não se procura, ou pior ainda, quando nós procuramos, mas sem a devida reverência, sem o devido respeito que merece nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Nós sabemos bem, e se não sabemos, vamos saber agora, o quanto nós ofendemos nosso Senhor, como quando comungamos em pecado mortal, por exemplo. Muitas vezes nós temos uma assiduidade em frequentar a Eucaristia, comungamos semanalmente, até diariamente, mas vou procurar a confissão de vez em quando. Ah, mas a igreja diz que tem que ser ao menos uma vez por ano, então eu me confesso uma vez por ano. Mas também diz que deve comungar ao menos uma vez por ano, mas é o mínimo, ninguém vive do mínimo. Nós não deveríamos viver do mínimo. Eu sempre me lembro, quando eu falo dessa história de viver do mínimo, eu me lembro quando eu era reitor do seminário menor. Os seminaristas estudavam ali no Colégio Placidino. Um dia eu veio um seminarista e disse: olha, padre, eu tirei 7. Feliz da vida. Eu falei: tá bom, tá boa a nota, mas pode melhorar, né? Aí ele disse: ah, mas o mínimo é 6. Eu falei: mas o máximo é 10. Nós não vivemos do mínimo, nós procuramos o máximo, né? Nós não vivemos por baixo, nós temos que apontar para o alto. Eu me lembro, um padre uma vez fez uma comparação, e nós deveríamos, quando fôssemos fazer o nosso exame de consciência, lembrar desse exemplo. Quando nós formos avaliar a nossa vida cristã, a nossa vida, a nossa vocação, até de padre também, nós devemos sempre lembrar qual referência nós usamos para que nós possamos avaliar a nossa situação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa chega para um pai de família e diz assim: você é um bom pai de família? Aí ele pode pensar assim: poxa vida, tem tantos pais de família que abandonam os filhos, tem pais de família que agridem a esposa, agride os filhos, maltrata. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu coloco tudo em casa direitinho, respeito minha esposa, respeito os meus filhos. Então sim, sou um bom pai de família. Se nós formos comparar com um pai de família que vive infelizmente, essa vida toda errada, é um bom pai de família. Mas se nós compararmos a São José, opa, aí talvez eu não esteja tão bom assim. Tem um exemplo de padre também que é muito bom. O padre perguntar: você é um bom padre? Bom, eu rezo a missa todo dia, eu não faço nada de muito errado, não desvio dinheiro da paróquia, enfim, tem coisas tão tristes que a gente escuta dos padres. Comparado a esses padres, eu sou um bom padre. E se eu for comparar com São Pio de Petreutina? Opa, aí a história é outra. Nós não podemos comparar com o nível de baixo, nós temos que comparar com o nível de cima. E se for comparar com São João Maria Vianney? Nossa, eu tenho que me converter muito ainda. Com a Eucaristia também. Ah, eu vou na missa sempre, eu não faço nada de muito estranho, de muito errado, nunca roubei ninguém. Tem gente que começa a confissão assim, eu dou uma vontade de dar risada. Ah, padre, eu nunca roubei, nunca matei. Tá aí, e só tem isso? Como é que eu estou me aproximando da Eucaristia?
São Paulo vai nos dizer que se nós comemos a carne e bebemos o sangue de Jesus sem distinguir que é a carne e o sangue de Jesus, ou seja, como se fosse um pedacinho de pão qualquer, eu estou comendo a minha condenação. Além de todos os pecados, eu ainda coloco mais um pecado em cima: a profanação. De vez em quando eu solto essa palavra, tem gente que se assusta diante do padre. Aí você vira e fala: meu querido, isso é uma profanação. É muito sério. Jesus, na Eucaristia, é a presença mais humilde e mais despojada de Jesus. Jesus, quando se fez homem, escondeu sua divindade. Escondeu a divindade na sua humanidade. Mas na Eucaristia ele esconde ainda mais a sua humanidade, a sua divindade na aparência de um pão. Mas não existe pão em cima do altar. Não é pão que a gente come. E não trate Jesus como pão. Não trate Jesus como um pedaço de pão ou uma bolachinha que a gente entrega como se não fosse nada. Eu recebo na minha mão, não estou nem preocupado se ficou partículas, cai no chão, jogo fora e pronto. Não façam isso com nosso Senhor. Quem pode consolar o coração eucarístico de Jesus somos nós, que o comungamos. Sabe por que Jesus permaneceu na Eucaristia? Para ser o nosso alimento. Essa é a vontade dele, ser o nosso alimento. Jesus deseja habitar os nossos corações, deseja ardentemente. O sacrário que Jesus mais ama entrar é no sacrário do nosso coração. Mas Santo Afonso de Ligório diz que quando nós comungamos em pecado, nós atiramos Jesus para ser zombado pelos demônios. Comungar em pecado é atirar Jesus para ser zombado pelos demônios. Aproximemo-nos da Eucaristia com nosso coração contrito, lavado, humilde. É claro que Jesus, Ele é o alimento para nós seres humanos falhos e pecadores. Mas quando nós nos aproximamos dEle, tenhamos o nosso coração lavado pela misericórdia que Ele mesmo derrama sobre nós. No sacramento da confissão. Que nós possamos comer o pão da vida, para termos a vida em nós, para termos a vida eterna em nós. Que a semente da eternidade na Eucaristia nos mate a fome do céu e nos conduza sempre, cada vez mais, a essa comunhão com Jesus nesta terra, para no céu estarmos com Ele eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.